Olá, meu nome é Guilherme e hoje eu vim apresentar então os resultados da minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado foi realizada através do PPG de Biologia da Unicinos e se intitula Diversidade de Espécies e Saúde Celular de Anuros em Hábitats Associados à Lavoura de Soja no sul do Brasil. Eu fui orientado pelo professor Alexandre Tosetti e orientado pela professora Samantha Martins da FURG. Este trabalho também contou com a parceria com a Universidade de Cruz Alta através do programa de pós-graduação em Atenção Integral à Saúde. Primeiramente, então, gostaria de agradecer a presença de todos por se disponibilizarem a participar da minha banca, principalmente nessas condições atuais em que nos encontramos, que eu sei que é bem complicado para todos. Enfim, muito obrigado pela disponibilidade de tempo e pela compreensão das últimas medidas que foram tomadas. A apresentação, então, da tese, ela vai se dar de forma similar ao documento que vocês receberam. Então, vai ser feita uma introdução geral dos assuntos referentes à tese e os resultados, então, vão ser apresentados na forma de 2 artigos científicos. E, por último, então, umas considerações finais para fazer o fechamento da estrutura da tese. Bom, então os anuros eles são considerados um dos grupos mais ameaçados de extinção em todo o mundo. Isso se dá em algumas condições biológicas que esses animais apresentam, em função de pele semipermeável, desprovida de proteção, como escamas e pelos, e uma alta dependência, então, de áreas úmidas, né, áreas de regimes hídricos constantes. Então, em função disso, eles são um dos vertebrados mais sensíveis a qualquer perturbação nesses ambientes em função dessa dependência deles com a água. O Brasil, então, está inserido em uma região que é conhecida há muitos anos por apresentar a maior biodiversidade, então, deste grupo, seja pelas condições territoriais do Brasil, tanto pelo clima como pela fauna, né? A gente sabe que o Brasil, então, ele é composto por regiões tropicais e neotropicais, e que essas regiões são consideradas com uma diversidade de microambientes, o que favorece uma diversificação muito maior da fauna. Em contraponto, também, essas áreas, elas, ao longo dos anos, vêm sofrendo um histórico, então, de conversão e fragmentação constante, e juntamente com isso, os ecossistemas aquáticos eles são considerados um dos ecossistemas mais impactados do mundo, em função de receber poluentes e receber consequências de todos os outros ecossistemas, seu destino final de várias dessas estruturas antrópicas, né? Então, considerando a ecologia dos anuros, que ela é influenciada pela distribuição da abundância das águas e pelas perturbações que esses ambientes sofrem, a diminuição da população de anfíbios, então, ela já vem sendo relatada e estudada há um bom tempo. O declínio, então, dessas populações, ela tem sido bem grande e cada vez maior, e, inclusive, em função disso, a IUCN prevê que daqui a alguns anos 54% das espécies já descritas estão ameaçadas de extinção deste grupo. Isso em função de algumas caracterizações, como, por exemplo, poluição dos ambientes aquáticos por agrotóxicos e outros poluentes industriais oriundos das aglomerações antrópicas, como esses animais eles apresentam pele sempre úmida, então a propagação de fungos mortais tem sido cada vez maior, falta de conectividade entre as populações, fazendo um baixo fluxo gênico entre as populações, introdução de espécies exóticas, visto que os anuros eles são fonte de alimentos de vários outros grupos, alterações estruturais do habitat e, principalmente, também vem sendo relatado há um pouco tempo que o aumento da radiação ultravioleta e o decréscimo da camada de ozônio também tem influenciado no declínio dessas populações.
Além disso, alguns autores relatam que os estressores eles são complicados por si só, mas quando eles são aglomerados, né, ou quando eles têm os efeitos deles em conjunto, essa agressão tende a ser muito maior, né, gerando consequências mais graves a essa população. Uh, Nesse viés, então, a gente traz a intensificação da agricultura, né, como as áreas de cultivo, elas apresentam vários desses estressores, como, por exemplo, a fragmentação do hábito, como eu já coloquei antes, né, fazendo o isolamento genético dessas populações, então tornando os indivíduos cada vez mais similares e assim mais suscetíveis a alguma doença ou fungo ou alguma doença genética vir a diminuir as populações abruptamente. Poluição, então, por agentes químicos, como, por exemplo, agrotóxicos e fertilizantes. A alteração nos regimes hídricos, então, dessas estruturas. Esses animais, então, como eu já coloquei antes, eles são extremamente dependentes, principalmente na fase larval, onde a maioria das espécies são estritamente aquáticas, mas também na fase adulta, visto que eles necessitam da água para fazer a sua reprodução. E o desmatamento, então, que é a retirada da vegetação, além de diminuir a diversidade de outros grupos dos quais eles se alimentam, também diminui a quantidade, então, de abrigos para esses animais de predadores ou eventuais alterações que possam vir a acontecer no ambiente que eles vivem. Pensando nisso, o Brasil, então, como um país extremamente agrícola, né, possui a sua economia, então, baseada no setor primário, do qual, então, a maior produção de grãos no Brasil é a soja, depois o milho e o arroz. Então, o Brasil ele é o país o maior produtor de soja fora do continente asiático. E dos estados, o Rio Grande do Sul, então, ele foi o primeiro com produção comercial da soja e por muitos anos foi o líder, então, em maior produção no Brasil. Hoje, não é mais, né? O maior produtor é o Mato Grosso. Entretanto, o Rio Grande do Sul ainda está em terceiro estado com maior produção desse grão no Brasil. Alguns estudos, então, especificamente referentes ao impacto das lavouras, já trazem algumas consequências dessas perturbações, sendo que a mais avaliada é a perda de riqueza de espécies, né? Então, a diminuição tanto de riqueza quanto de abundância de anuros, ela vem sido relatada em função dessa perda e degradação dos hábitats, em função da conversão de hábitats naturais em áreas de produção agrícola. Além disso, também são relatados que a exposição a substâncias químicas, né, usadas nas lavouras, elas podem causar desregulação endócrina, prejudicando o desenvolvimento, crescimento e diferenciação gonodal, atuando na reprodução, então, desses animais, né, e na propagação das suas populações, juntamente com alterações histopatológicas nos testículos dos anuros, também influenciando a reprodução, alteram abruptamente a paisagem desses ambientes, então fazendo com que as espécies percam os seus microhábitats e assim também diminuindo a riqueza e a composição e a abundância, desculpa. Também são relatados diminuição no tamanho corpóreo desses animais pós-metamorfose, né? Também pode ter consequências lá durante a reprodução e danos celulares, tanto ao DNA quanto a malformações corpóreas desses animais. Então, considerando essas perturbações que eu já falei e as consequências que já foram relatadas, né, bem como a grande expansão agrícola do cultivo de soja no Brasil como um todo e no Rio Grande do Sul, as informações insuficientes sobre diversidade da neurofauna na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul,
E, além disso, os poucos estudos de avaliação de risco dos espécimes que estão presentes nesses ambientes impactados. O nosso objetivo da tese, então, foi avaliar a abundância, riqueza e composição da norofauna em lagoas associadas ao cultivo de soja na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, o qual os resultados foram compilados no capítulo 1, e avaliar a resposta metabólica via estresse oxidativo, bem como a frequência de anomalias celulares associadas ao núcleo em populações residentes, então, em lagoas associadas ao cultivo de soja, que foram compiladas no artigo 2. Bom, o capítulo 1, então, ele foi intitulado como Diversidade de anfíbios em lagoas associadas à lavoura de soja. E esse artigo já foi submetido, então, à revista Anais de Academia Brasileira de Ciências. Não, em função do tempo, não vou apresentar a introdução básica dos dois artigos, né? Os resultados, a gente vai partir direto para a apresentação dos resultados. Então, o objetivo principal desse artigo foi avaliar a riqueza, abundância e a composição da comunidade de anfíbios em lagoas associadas ao cultivo de soja. E considerando, então, que as lavouras de soja, elas alteram parâmetros estruturais do habitat em que estão inseridas e de habitat adjacentes, nós consideramos, então, que as comunidades sejam mais pobres em espécie em lagoas inseridas nas lavouras do que nas lagoas adjacentes a elas. E como adultos e girinos têm diferentes níveis de dependência em relação à água, elas apresentarão, então, diferentes padrões de diversidade entre as lagoas inseridas e as lagoas adjacentes às lavouras. Partindo, então, para os materiais e métodos do artigo, a gente delimitou a região do município de Cruz Alta, então, em função de que esse município apresenta uma grande quantidade no uso de agrotóxicos no Rio Grande do Sul, bem como é um dos 6 municípios ao longo de 10 anos com maior produção de soja do estado, juntamente com a região noroeste, que é o carro-chefe de produção de soja no estado. Como vocês podem ver na imagem, a região ela é composta por poucos remanescentes florestais, quase nenhum. Geralmente, os remanescentes florestais estão associados a algum curso hídrico de maior relevância, né, algum rio. E as demais estruturas foram convertidas em lavouras de soja. Foram selecionadas, então, 8 lagoas. A seleção dessas lagoas, então, não aconteceu de forma aleatória, em função de que a região ela não apresenta nenhuma unidade de conservação e nem de uso público. Então, boa parte das propriedades, todas as propriedades são particulares, né, as que foram escolhidas. E a gente tentou, então, fazer com que escolher lagoas mais semelhantes quanto à forma, ao tamanho, à profundidade e principalmente a presença ou ausência de vegetação aquática. Então, todas as lagoas eram permanentes, nenhuma secou. Todas elas apresentavam pelo menos 2 tipos de vegetação aquática e foram segregadas, então, em lagoas inseridas, as quais são rodeadas pela plantação, né? Então elas estão localizadas bem no meio da plantação de soja, e lagoas adjacentes às plantações, então elas são de 10 a 15 metros distantes de alguma plantação de soja. Em relação ao delineamento amostral, então, a gente realizou a coleta de parâmetros ambientais, né? Os principais que a gente utilizou foram os da água, né? Então, os parâmetros mensurados foram a temperatura, a condutividade, oxigênio dissolvido e pH. Esses condicionantes, então, são tratados e apontados em outros artigos como importantes na distribuição das comunidades de anuros. Em função disso, a gente também fez uma permanova para fazer entre lagoas inseridas e lagoas adjacentes
para corroborar o nosso delineamento amostral, a fim de verificar se realmente as lagoas elas apresentavam uma diferença em relação a esses parâmetros. A gente obteve um resultado significativo, então demonstrando que lagoas inseridas e lagoas adjacentes apresentam características de água diferentes. Né? Dentro dessa análise, a que apresentou diferença significativa foi a condutividade. Para a coleta de espécimes, então, a gente realizou mensuramos as comunidades de girino quanto as de adultos. Para os girinos, então, eles foram coletados através de um pulsar de aproximadamente 30 centímetros. Foram realizadas coletas em 5 pontos por lagoas, né? E foram repetidas 3 vezes essa coleta, né, em cada ponto. Já para os adultos, então, não foi realizada coleta de indivíduos para fazer contagem de populações nem de indivíduos. A gente fez a mensuração, então, dos indivíduos através do uso de gravadores, né, para registrar as vocalizações, então, dos adultos, dos quais foram realizadas 10 saídas a campo, e em todas elas foram instalados os gravadores. E esses gravadores ficaram 12 horas, então, gravando desde as 18 horas da tarde até as 6 horas da manhã do outro dia, e foram analisados os 5 minutos de cada hora. Depois, para mensurar a abundância, então, a gente agrupou em classes, né? Sendo 0 nenhum indivíduo daquela espécie localizada naquela gravação. Classe 1 de 1 a 4 indivíduos, classe 2 de 5 a 9 indivíduos localizando, classe 3 de 10 a 14 indivíduos e classe 4 mais de 15 indivíduos, que daí é a formação de cor onde não se diferencia quando inicia um canto e termina outro. Esse delineamento, então, ele foi baseado nos últimos artigos de diversidade, o qual mensuram que a melhor amostragem para conhecimento de riqueza e abundância é dessa forma, né? Através da mensuração da coleta de girinos e da escuta de adultos focalizando. Para os resultados, então, foi realizado para riqueza e abundância, foram usados modelos lineares generalizados, a fim de esses modelos estarem sendo bastante usados nos artigos atualmente em função de uma retratação mais fiel da realidade dos nossos ecossistemas, né? Então, a riqueza de adultos foi através de uma distribuição de Poisson e a abundância de girinos foi através de uma distribuição binomial negativa. A composição, então, foi feita através de uma permanova, tanto para adultos quanto para girinos, e também foi feita uma análise de particionamento da diversidade beta de alinhamento versus rotatividade das espécies. Então, para esse teste de diversidade beta, são feitos planilhas de dissimilaridade, médias de dissimilaridade, e essas planilhas elas são comparadas tanto ao alinhamento quanto à rotatividade, para ver se existe diferença significativa entre elas, a fim de saber se qual das duas, se o alinhamento ou a rotatividade de espécies ela é mais predominante na distribuição da diversidade dessas estruturas. A gente não realizou também a abundância de adultos pelos modelos lineares, em função de que não são dados reais, né? Como são estimativas, o programa, a gente não conseguiu nenhuma distribuição que se adequasse a ele. Em relação aos resultados, então, a gente chegou a um total de 18 espécies de anouros, sendo que 15 dessas foram registradas nas lagoas inseridas
nas lavouras de soja, e nas lagoas adjacentes foram registradas 17 espécies. Então a gente fez aqui um ranking de espécies, né? Onde as primeiras duas tabelas, os dois gráficos são de girinos e os de baixo são de adultos. Então a gente pode perceber que algumas espécies são similares, né? Porém, algumas outras não foram registradas na forma de adultos ou não foram registradas na forma de girinos. Então, nas lagoas inseridas, a gente tem tanto de adultos quanto de girinos. A gente tem uma diversidade um pouco menor. E nas lagoas adjacentes, a gente tem uma riqueza maior de espécies, né? Sendo que as espécies, tanto de girinos quanto de adultos, elas diferem um pouquinho em relação à sua predominância. Para girinos, então, a riqueza variou significativamente entre as lagoas adjacentes e as lagoas inseridas, como a gente viu, né? Nas lagoas adjacentes, então, tem um número de espécies bem maior do que nas lavouras inseridas. E o total de girinos coletados nas lagoas adjacentes foi maior também do que nas lagoas inseridas, também tendo um resultado significativo na diferença da abundância entre as duas lagoas, desculpa. Para os adultos, não houve diferença significativa na riqueza entre as lagoas inseridas e as lagoas adjacentes. A gente fez uma análise de correlação espacial também, que é o Edmoron, né? Que não apresentou, que não foi significativa nem para adultos nem para girinos. Quer dizer, então, que não existe correlação espacial entre a composição das comunidades, né? Então, logo, a localização das lagoas não influenciou na composição delas. E houve diferença significativa na composição das comunidades inseridas versus adjacentes. Então, a gente pode verificar nos gráficos abaixo, né, que são os gráficos de NMDS, onde a gente tem uma segregação, então, das lavouras inseridas e das lavouras adjacentes. A beta-diversidade, então, sugere que não há diferença significativa entre os processos de alinhamento e rotatividade entre as lagoas inseridas e as lagoas adjacentes. Então, para nenhuma das lavouras teve diferença significativa entre alinhamento e rotatividade. Contudo, a gente pode perceber que, tanto em girinos quanto adultos, o componente rotatividade de espécies, então, né, ela é maior do que alinhamento, né? Porém, sem diferença significativa para ambos os grupos. Então, as comunidades de anuros encontradas no nosso estudo, elas são consideradas pouco diversas e com espécies de ampla distribuição. As espécies aqui encontradas, então, elas são espécies que têm uma distribuição, uma amplitude ecológica maior, né? Então, elas são adaptáveis a vários ambientes, principalmente ambientes já antropizados e paisagens de agroecossistemas neotropicais. O que corrobora alguns estudos que trazem o número de espécies e a abundância muito similar a alguns outros estudos também realizados em áreas já com plantações ou usadas para agropecuária. Notamos então que a fase da vida, se é girino ou adulto, é um fator relevante para a diversidade das espécies, né? Visto que a gente conseguiu ter diferenças significativas na riqueza entre entre girinos, e não obtivemos entre os adultos, né? Então isso quer dizer que os adultos, em função de uma mobilidade maior, eles tendem a conseguir se deslocar mais
E os girinos, como estão presos nas lagoas, o qual são ovo depositados, né? Eles não têm essa mobilidade. Então, eles estão mais susceptíveis a mudanças tanto estruturais daquelas áreas, quanto na contaminação dessas águas, né? O que reforça isso, então, são que os nossos dados, eles apresentaram diferença entre as variáveis ambientais coletadas, né, as variáveis da água, eles têm diferença entre essas lavouras e também essa diferença nas variáveis ambientais foi refletida de forma significativa na diferença de abundância e riqueza de girinos. Associando, então, a dependência maior dos girinos dessas variáveis ambientais da água do que propriamente os adultos. Os nossos dados, então, reforçam os resultados de alguns experimentos que com girinos, né, que apresentam desde alterações nos processos hormonais a malformações, incluindo defeitos craniofaciais, malformações de órgãos, malformações estruturais que impedem a fuga de predadoras ou a busca por alimentos, e altas taxas de mortalidades de girinos por efeitos diretos ou indiretos de agrotóxicos, né? Esses estudos, boa parte, foram feitos em laboratório, com agroquímicos que são usados nas lavouras de soja, e os nossos dados, então, reforçam essas estruturas in situ também. Em relação à biodiversidade beta, as lagoas amostradas, então, elas apresentam padrões similares em função de ambas apresentarem interferências oriundas da mesma natureza. Então, ambas têm, de fato, influência das lavouras, né, em função até da nossa diversidade ser mais característica de ambientes já perturbados. A gente consegue perceber isso. Levando assim as comunidades a reagirem de formas semelhantes. Então, por isso que a gente não encontrou nenhum padrão específico para diversidade beta, né? Nem para lagoas inseridas, nem para lagoas adjacentes. Contudo, a gente pode perceber que nas as lagoas inseridas não são subconjuntos de lagoas adjacentes, o que corrobora os resultados de composição diferente para girinos. Então, o que diz o processo de aninhamento, né? O processo de aninhamento, ele diz que as lagoas mais ricas, elas são subconjuntos, elas apresentam subconjuntos que são as lagoas mais pobres, né? Então, a gente conseguiu provar que, de fato, nas nossas lagoas isso não acontece, em função que elas apresentam composições de comunidades diferentes, né? Então, nenhuma é subconjunto da outra. Então, sendo mais reforçado pelo componente de rotatividade das espécies. A nossa análise de espécies indicadoras, então, demonstrou duas espécies como representantes de lagoas adjacentes, como são Dendropisopsis minutus e Cinex scovarius. Ambas são consideradas espécies que habitam ambientes perturbados, tanto quanto ambientes mais preservados, e podem ser considerados, então, sentinelas de distúrbio ambiental por apresentarem efeitos genotóxicos e mutagênicos quando expostos a agrotóxicos. Então, em experimentos, né, de alguns autores, eles já demonstraram que essas espécies, elas têm as suas populações diminuídas quando estão presentes alguns estressores químicos, né? O que pode ser considerado verdadeiro, porque nas lagoas adjacentes, nas lagoas inseridas, essas duas espécies tiveram suas populações também reduzidas, né? Iphisalemos gracilis foi a espécie de girino mais abundante nas lagoas inseridas. Isso corrobora um estudo realizado por Vargas e Hartmann, no qual eles trazem que os adultos de Iphisalemos gracilis, eles apresentam uma resistência um pouco maior do que as outras espécies, principalmente a glifosato, que foi o que foi testado nesse estudo,
Então, eles só são mais susceptíveis quando as concentrações de agroquímicos são mais elevados. Já partindo então para as considerações finais desse artigo, né? Dessa forma, nossos dados então demonstram que nas lagoas adjacentes as abundâncias são maiores para a maioria das espécies, o que sugere que mesmo se afastando minimamente das lavouras, já percebemos mudanças nas comunidades de Anuro. Isso serve como um alerta para a importância das áreas de amortecimento entre as lavouras e ambientes naturais, bem como o uso de técnicas para aplicação de agrotóxicos, que reduzam a deriva, a contaminação e o carreamento desses contaminantes por chuvas ou ventos para áreas adjacentes, e a importância de manter, então, as lagoas fora das áreas de plantação, para que essas comunidades de anuros não sejam afetadas. Partindo então para o capítulo 2 da tese, ela foi intitulada como Anomalias nucleares e perfil antioxidante de anuros em lagoas associadas ao cultivo de soja. Esse capítulo 2, então, ele é referente à compilação relacionada ao estudo de estresse oxidativo, bem como a análise de anomalias nucleares. Uma breve introdução, então, só para referendar o assunto, né? Anfíbios são animais sensíveis à poluição dos recursos hídricos, né? Várias espécies reproduzem-se no interior ou ao redor de áreas agrícolas, apresentando diversas práticas de manejo que geram efeitos genotóxicos e mutagênicos nesse grupo. Então, em função disso, o uso de biomarcadores em organismos aquáticos já tem sido uma abordagem bem eficaz e usada ao longo do tempo, e tem uma resposta muito interessante sobre a qualidade ambiental e as possíveis ameaças dos poluentes a esses organismos aquáticos. Então, nos nossos organismos, a produção de espécies reativas ao oxigênio, elas podem ser ocorridas de duas formas, de formas endógenas, né, com a produção normal dos nossos sistemas, né, ou subprodutos das nossas reações metabólicas, ou de fontes exógenas, né, como a exposição à radiação, à medicação ou a químicos. Em função disso, os vertebrados atuais eles apresentam então um sistema de defesa contra essas espécies reativas. Essas espécies então reativas elas podem fazer a oxidação de algumas biomoléculas. E, em função disso, o nosso sistema antioxidante ele vai tentar prevenir a formação dessas estruturas, vai tentar então fazer a eliminação quando há excessivas espécies reativas nos nossos organismos, ele vai tentar então fazer a exclusão e a eliminação dessas espécies reativas em ligações com outras estruturas para eliminação mais fácil, ou reparo, quando já aconteceu então o dano por essa espécie reativa, ele vai então tentar reparar esse dano para não prejudicar todo o sistema. A formação, então, desses metabólitos específicos, quando superam a capacidade antioxidante dos indivíduos, podem ocasionar a oxidação de biomoléculas, resultando na perda e função biológica e ou desequilíbrio homeostático dos organismos. Então, quando não se tem uma eficiência desse sistema antioxidante, né, esses metabólitos, essas espécies reativas, elas tendem a causar oxidação de algumas moléculas, fazendo alguma alteração nos sistemas. O nosso sistema antioxidante, então, ele é formado por duas classificações, o sistema enzimático e o sistema não enzimático, sendo que o sistema não enzimático ele é composto de origens dietéticas, né? Então, da nossa dieta, de alguns baseado em minerais, vitaminas e alguns compostos fenólicos. E o sistema enzimático, então, ele é composto por enzimas que fazem a prevenção, fazem a ligação de espécies reativas
para que elas não prejudiquem as moléculas, né? Dentre elas, então, podemos citar a superóxido dismutase, a catalase e a glutationoperoxidase, né, que são uma das principais enzimas do sistema enzimático antioxidante. Então, a SOD, ela vai transformar o superóxido em peróxidos para que outras enzimas como a catalase e a GPX possam fazer a quebra dessas estruturas para fazer a eliminação delas, né? Então, como vocês podem ver na linha de cima, é um sistema funcionando, né, onde o oxigênio se liga a um elétron, formando um superóxido. A sódio, então, vai agir nesse superóxido, transformando em peróxido, e esse peróxido ele é destinado à formação de oxigênio e água, tanto pela GPX quanto pela catalase. Quando esses sistemas são inibidos ou ou as espécies reativas são superiores ao mecanismo de ação, acontece então a não ação dessas enzimas, né, em todos os compostos que deveriam, e então acontece o dano oxidativo, né? Então a formação de metabólitos específicos que vão fazer a oxidação de algumas biomoléculas, fazendo a degradação dessas estruturas. Essas degradações ou essas oxidações, elas podem ocorrer tanto em lipídios, em proteínas, quanto em DNA. Nos lipídios, então, acontece a peroxidação da camada lipídica, né, que é a alteração das membranas celulares, e as substâncias reativas ao ácido tilbarbitúrico são um dos principais marcadores biológicos desse tipo de lesão em membranas celulares. As proteínas, então, elas acabam causando ou alterando a viabilidade celular dessas estruturas, dessas proteínas, fazendo com que elas ou sejam descartadas ou se liguem a outras estruturas, fazendo uma má formação ou uma má ação dos enzimas dos sistemas normais. E podem também oxidar o DNA, tanto pelo processo de oxidação dos ácidos nucleicos, quanto na quebra de uma ou das duas cadeias do DNA. Tais danos podem gerar, então, lesões genômicas, que são reparadas e podem resultar em mutações. O que acontece? As espécies reativas, ela tem meios de vida muito curtos, né? E por isso elas são difíceis de medir. Por isso, quando a gente vai medir, são mais fáceis a gente mensurar produtos dos danos produzidos do que as próprias espécies reativas. Então, por isso que os estudos de estresse oxidativo, eles vão trabalhar com marcadores de estresse oxidativo que são mais fáceis de mensurar do que os próprios espécies reativas. Algumas espécies, então, ocupam hábitats preservados e perturbados, sugerindo, então, que tem uma plasticidade ecológica, né, ambiental no enfrentamento de mudanças de seus hábitats. E foram considerados alguns bons modelos para monitoramento dos distúrbios ambientais em função desses animais apresentarem, ocuparem tanto ambientes preservados quanto perturbados e apresentarem marcadores oxidativos que a gente possa mensurar lá na hora de fazer o controle ambiental. São exemplos disso Dendropsiloxis minutus, ou dos quais foram registrados danos oxidativos em áreas perturbadas expostas à atrazina, Synax fuscovarius, o qual apresentou dano oxidativo quando exposto ao fipronil, e alterações nucleares em eritrócitos nas áreas de cultivo de soja também, realizado por Borges em 2019. Os grupos de Physalemos também apresentam anomalias eritrocitárias e malformações expostas ao glifosato. E Lepidodactylus latrans e Pseudus minutus também apresentaram sensibilidade na detecção de efeitos mutagênicos e genotóxicos de poluentes em áreas de uso de agrotóxicos. O objetivo, então, deste trabalho foi avaliar se existem sinais na resposta metabólica
bioestresse oxidativo e anomalias nucleares em populações de anuros in situ em lagoas inseridas e adjacentes às lavouras de soja. Para isso, então, foram coletados girinos de Synax fuscovários e Dendropisopsis minutos para a realização de um perfil oxidativo dessas espécies e, posteriormente, foram coletados adultos de Leptodactylus latrans para a avaliação da genotoxicidade através da análise de alteração nuclear em eritrócitos. Considerando as características ecológicas, então, e a ampla distribuição dessas espécies, e já descritas como bons biomarcadores, acreditamos, então, que elas descrevem bons modelos para que a gente possa avaliar a genotoxicidade em populações de anuros em lagoas com perturbações antrópicas. As amostragens, então, ocorreram em lagoas inseridas na lavoura de soja e em lavouras adjacentes também à lavoura de soja. As coletas se concentraram em função do período de maior atividade dos anuros durante o cultivo da soja e durante o cultivo da soja. Né? A determinação das espécies também foi realizada em função da abundância que se apresentavam e também na capacidade de conseguir realizar os testes com esses animais. Testes de estresse oxidativo, então, os espécimes foram coletados e foram separados por lagoas inseridas e adjacentes nas lavouras, né? Os girinos, então, estavam no estágio, estágio 30 e 40 de desenvolvimento. E para a realização das técnicas, então, os girinos foram pesados, homogeneizados, inteiros, né, com tampões específicos para cada teste e depois centrifugados durante 15 minutos. Posteriormente, foram realizados 2 funs para cada espécie, de lagoas inseridas e lagoas adjacentes, né? Para a determinação, então, dos testes de estresse oxidativo, a gente usou os marcadores de estresse oxidativo peroxidação lipídica e proteínas carboniladas, né, que demonstram já, de fato, se isso já aconteceu, então já houve o dano oxidativo, né, então a gente já pode afirmar que houve o dano oxidativo pela peroxidação, tanto de lipídio quanto das proteínas, e pelos biomarcadores de defesa, catalase, SOD e GPX, né, contra os danos possíveis. Vocês têm descrito aí no texto, então, as técnicas descritas especificamente. Eu não vou, em função do tempo, eu não vou especificar elas aqui, mas todas elas foram realizadas no laboratório da Unicruz, em Cruz Alta, com supervisão. E o teste de micronúcleo, então, os anuros foram anestesiados, aí no caso os adultos, né, de Leptodactylus latrans, foram anestesiados com basocaína 0,01%, diluído em etanol, foi feita uma punção cardíaca e o sangue foi coletado através de uma seringa de insulina e feito um esfregaço sanguíneo. Foi fixado com metanol por 10 minutos e corado com corante INSA. Foram contabilizados 2.000 eritrócitos por indivíduos, em função de que é um número já consagrado na avaliação de anuros para micronúcleos. Aqui, então, eu trouxe só uma ilustração para vocês terem uma ideia de algumas fotos minhas e de alguns colegas, referente às alterações nucleares que foram encontradas, sendo a primeira a invaginação, onde tem um adentramento, então, do núcleo, presença de micronúcleos, que é uma quebra do material genético, né, formando um pequeno núcleo fora do núcleo na hora da mitose. Núcleo lobado, então, vaculado, onde apresenta dentro do núcleo tem uma parte que não tem nenhum preenchimento de material genético ou de organelas dentro do núcleo. Com bolhas, então, essa formação com várias estruturas mais globulares dentro do núcleo, em formato de rim,
ou de formato irregular, que não se adequa a nenhuma das, das anomalias já descritas. Então, para as análises, as avaliações de estresse oxidativo foram aplicadas um teste T, e para as anomalias nucleares, como elas não apresentaram distribuição normal, foi feita uma Whitney para verificar a diferença entre lagoas inseridas e adjacentes. Em relação ao estresse oxidativo, então, a gente percebe que teve uma peroxidação lipídica, tanto em adultos, tanto em Dendropisófilos diminutos quanto em Cynacos fuscovários, né? Houve uma diferenciação entre lagoas inseridas e lagoas adjacentes, uma variação significativa. Então, as lagoas inseridas apresentaram uma maior peroxidação lipídica do que as adjacentes. O mesmo não foi verificado para proteínas carboneladas, para ambas as espécies, né? Então não variaram entre as lagoas, nem Dendropisófilos diminutos e nem Cynacos fuscovários. Em relação à sódia, a gente teve diferença significativa entre os tratamentos, porém, a sódia ela foi maior nas lagoas adjacentes do que nas lagoas inseridas, tanto em ambas as espécies. Já a GPX, a gente teve variação significativa apenas para Dendropisófilos diminutos, Cynacos fuscovários não apresentou diferença significativa para essa enzima. E não houve variação significativa entre as lagoas, nem nos girinos de Dendropisófilos diminutos, nem de Cynacos fuscovários para catalase. Em relação às anomalias nucleares, a única que apresentou diferença significativa entre as lagoas foi a presença de micronúcleos, e as outras características nenhuma delas foi significativa entre as estruturas. Então, estudos demonstram que as enzimas antioxidantes SOD e CAT podem ser aumentadas na presença de estressores químicos, ou ainda serem inibidas quando há presença de elementos específicos, como periatróides, que são inseticidas potentes, ou ainda situações de concentrações elevadas de estressores químicos. Então, o que acontece? A SOD e a catalase, elas geralmente têm uma ação similar em conjunto, né? Boa parte dos estudos apresentam isso. No nosso estudo não foi possível verificar, mas também existe essa precedência em outros estudos, do qual elas tiveram atividades diferentes, né? A SOD ela foi significativa, porém a gente acredita que, como houve uma peroxidação lipídica em ambas as espécies, das lagoas inseridas às lavouras, como também foi identificado que os girinos Dendropisófilos diminutos apresentam atividades significativamente mais elevadas da GPX nas lagoas inseridas, a gente acredita então que os girinos Dendropisófilos diminutos, elas residentes em lagoas inseridas nas lavouras, apresentam um maior dano oxidativo de fato do que os girinos da mesma espécie em lagoas adjacentes. E a ideia de que maiores níveis de parâmetros estejam associados às proximidades desses animais com áreas onde há aplicação de agrotóxicos, ela é reforçada por outros resultados de estudos experimentais que demonstram, então, que outras espécies de anfíbios, elas apresentam, então, danos de estresse oxidativo, seja pelo aumento da SOD, a peroxidação lipídica, a presença de proteínas carboniladas, em outras espécies em experimentos de laboratório. Então, acreditamos que Dendropisófilos diminutos possa ser utilizada como um modelo para avaliação do impacto das áreas de cultivo in situ, né? Corroborando assim experimentos que já trazem essa espécie como sensível a agrotóxicos. Porém, Cynacos fuscovários, ela apresentou um estresse oxidativo, mas de ordem menor do que Dendropisófilos diminutos,
podendo ser justificada pela resposta antioxidante mais satisfatória aos estressores que estavam expostos, como sugere em um estudo realizado por Margarino e colaboradores, que registrou baixa mortalidade ou quase nenhuma dessa espécie quando expostas a formulações de fipronil. Então, já são relatados alguns estudos onde essa espécie ela tem uma capacidade de sobrevivência maior em baixas concentrações de alguns agrotóxicos. Os efeitos genotóxicos, então, por agrotóxicos, eles já são conhecidos tanto para peixes, minhocas, camundongos e adultos. Aqui nos nossos vizinhos argentinos, então, existe uma gama de estudos relacionados ao uso do glifosato e de alguns outros pesticidas, né, como com influências humanas, né, e aqui do Brasil também, apesar de serem menores, né, mas na Argentina ela está um pouquinho mais evoluída em relação a isso. E foi possível observar, então, uma ocorrência maior de micronúcleos nos espécimes coletados de Lepidodactylus latrans, né, em lagoas inseridas. Também foi possível verificar essa premissa que os nossos dados ocorreram, o qual, de fato, alguns experimentos já relatam, tanto para herbicidas, quanto para inseticidas, quanto para fungicidas, essas alterações nucleares em outras espécies de anfíbios. As alterações nucleares, então, que são associadas às perturbações da agricultura, elas podem levar à eliminação a longo prazo das comunidades de anuros desses ambientes, seja de uma forma direta ou indireta, né? Como, por exemplo, a eliminação de vegetais naturais desses ambientes que oferecem proteção aos organismos residentes exclusivamente aquáticos, ou pela exposição indireta das comunidades de girinos aos contaminantes que demandam o uso dessas reservas energéticas para fazer a homeostase do organismo. Então, por mais que essas espécies estejam, como por exemplo do Synaxis fuscovarius, ela teve um estresse oxidativo, porém menor do que o Dendropisópsis minutus, ela demanda o uso de reservas energéticas para manter a homeostase do corpo. E, em consequência disso, o desvio de energia de parâmetros biológicos, tais como o desenvolvimento, o sucesso reprodutivo, comprometem a sobrevivência e a permanência dessas espécies e a perduração dessas comunidades. Porque se essas espécies que estão lá inseridas, elas acabam gastando muita energia em manter a homeostase do seu corpo, outros parâmetros biológicos importantes, como alimentação e reprodução, ficam prejudicados. Me encaminhando então para as considerações finais. Girinos Dendropisópsis minutus presentes nas lagoas inseridas nas áreas de cultivo de soja, então apresentam indícios de desequilíbrio no seu sistema de balanço antioxidante, com geração de estresse oxidativo através da peroxidação lipídica, assim como Lepidodactylus latrans apresentam alterações nucleares nos seus eritrócitos. Logo, então, os indivíduos analisados estão sendo afetados pelas áreas de cultivo de soja e apresentam sensibilidade à aplicação dos agrotóxicos. Evidenciamos que mesmo a mínima distância das lavouras já resulta na diminuição da peroxidação lipídica, bem como a diminuição na incidência de micronúcleos nas populações de anuros estudadas. Vale ressaltar, então, a importância das áreas de amortecimento também das lavouras, assim como a essencial preservação dos corpos d'água que estão presentes nesses locais. E Dendropisópsis minutus nos seus estágios iniciais e Lepidodactylus latrans podem ser utilizados como indicadores de exposições e efeitos a lavouras de soja. Me encaminhando então para o final já da minha tese, então a gente pode concluir que os anuros, mesmo as espécies mais tolerantes e que têm suas ocorrências cada vez mais reduzidas nesses ambientes perturbados, nós podemos concluir então que as lagoas estudadas tornam-se uma espécie de sumidouro dessas espécies, porque por mais que elas habitem esses locais,
elas estão cada vez gastando mais energia em controle homeostático e controle de mutações, e então não estão mantendo suas comunidades, né? E comunidades que estão instaladas em lagoas próximas às lavouras de soja, além de possuírem comunidades pouco abundantes com baixas riquezas, os indivíduos estão sob estresse oxidativo e apresentam mutações genotóxicas. A fim de que comunidades de anuro sejam diminuídas a ponto de não conseguirem mais se estabelecer nesses ambientes, gerando assim extinções locais. Sugerimos, então, que anuros sejam incluídos em programas de conservação, juntamente com seus hábitats, e que para isso também sejam incluídos análises de biomarcadores em função de que eles conseguem, por mais que não se tenha uma diferença significativa, às vezes em riqueza de adultos, a gente consegue, por exemplo, mensurar se esses adultos estão sendo influenciados pelos contaminantes ou não. Então, os resultados obtidos nessa tese reforçam a necessidade de legislações mais rigorosas no uso e conservação das áreas naturais, e fica evidenciada a necessidade clara de áreas de amortecimento entre as lavouras, bem como a necessidade urgente da atualização dos métodos de agricultura convencional, visto que mesmo em ambientes próximos dessas lavouras, também há registro de estresse oxidativo e possivelmente uma contaminação dessas águas por agrotóxicos, bem como a formação de anomalias nucleares. Então, eu queria agradecer à CAPES e à Unicinos pela bolsa de doutorado concedida, à Universidade de Cruz Alta pela parceria no estudo, na parte de estresse oxidativo e de micronúcleos, ao CISBio pelas licenças de coleta e transporte de material, aos agricultores e aos proprietários das lavouras que permitiram os nossos acessos, então, para que a gente pudesse fazer as coletas. Imensamente ao professor Tosetti, à professora Samantha e à professora Roberta, que se fizeram essenciais para que essa tese chegasse ao final e tivesse um bom andamento. E aos professores e colegas, tanto da Unicinos quanto da Unicruz, que me ajudaram nesse processo todo. Então, obrigado. Eu gostaria de agradecer novamente lá do início a presença e a disponibilidade de todos nessa modo diferenciado de apresentação de tese. Espero na quarta-feira, então, para que a gente possa fazer uma conversa a respeito das dúvidas e maiores esclarecimentos. E fico aberto, então, a questionamentos e dúvidas que vocês tiverem em relação ao trabalho. Muito obrigado a todos e até logo.